Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos para a nossa atividade de hoje, né? Então, hoje nós temos aqui aula de língua portuguesa, matemática e história. Então, lá no conteúdo de língua portuguesa de hoje, nós vamos dar continuidade à atividade de ontem, né? Nós fizemos até o número 4, agora nós vamos completar aqui com o número 5, 6 e 7. Então, você tem aqui 3 cenas: cena 1, cena 2 e cena 3. Com a interpretação dessas cenas, vocês vão olhar a imagem, né? Corresponde a cada uma ler as legendas que estão logo embaixo para responder o exercício. Letra A. Retome o texto e converse com seus colegas quais conflitos são representados nas cenas 1 e 2. Então, na cena 1, que é essa daqui, que é a cena 2, representa 2 conflitos, ou seja, 2 problemas que nós tivemos lá no nosso texto. Esse primeiro conflito representa o quê? Olha só, o Aladim e a princesa e o coração no meio. Então, representa o momento que eles se apaixonaram, né? E o segundo, nós temos aqui a lâmpada sendo roubada. Então, nós temos 2 conflitos, né? Letra B. O primeiro conflito da segunda parte do texto é resolvido com a ajuda do gênio da lâmpada. Qual foi a solução para o segundo conflito vivido por Aladim? Então, qual foi a solução? O que o gênio fez para ajudar o Aladim no segundo conflito que ele teve lá no nosso texto? Você vai responder aqui em forma de frase, começando sendo sempre com letra maiúscula, tá? Número 6. Releia esses trechos do conto. Você tem 2 trechos, trecho 1 e trecho 2. Você não vai precisar voltar lá no texto para responder essas questões. Você vai voltar apenas nos trechos. Letra A. Que acontecimento narrados no trecho 1 indicam que no conto coisas mágicas e extraordinárias acontecem? Então, aqui nesse trecho já te fala algum acontecimento mágico, misterioso que acontece no texto, né? Então, segundo esse trecho aqui, qual é o que indica que algo extraordinário acontece? No trecho 2 agora, ó, qual objeto tem poder mágico? Então, nesse trecho, aparece um objeto mágico. Que objeto mágico é esse? Prestem bastante atenção, que é só apenas nesse trecho, tá? E na número 7, alguns contos têm mais de uma versão. Versão é como você encontra a mesma história contada de formas diferentes, né? Você conhece outra versão de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa? Então, você conhece essa história do Aladim contada de alguma outra forma que não seja igual a essa que nós vimos no nosso texto? Às vezes pode mudar os personagens, os cenários, os conflitos, né, que são os problemas. Converse com os colegas. Você também pode pesquisar outras versões em livros com o auxílio do professor. Além de textos, de histórias, de livros sobre o Aladim, nós também temos filmes, né? Nós temos filmes de animação, nós temos um filme mais recente, aí lançado pela Disney, que conta a história do Aladim. Na atividade matemática, como eu já falei para vocês, nós começamos o conteúdo da divisão fazendo o inverso de divisão, que é a multiplicação. Então, nós trabalhamos esse conceito de multiplicar e dividir de formas integradas, né? Então, nós temos aqui, ó, o nosso primeiro exercício, que você vai fazer a multiplicação, nós temos já a multiplicação realizada, depois nós vamos partir para a divisão. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. E aí você tem aqui o primeiro exemplo, que a resposta, que é 10, dividido por 2. De onde veio esse 2? Daqui, né? Primeiro multiplicador. Depois você tem o 10, que é a resposta dividida por 5, que é esse número que está aqui. Então, 10 dividido por 2 e 10 dividido por 5. O que você vai fazer? Você não precisa realizar a divisão propriamente dita nesse exercício. Você vai realizar o exercício da multiplicação, que é o inverso da divisão, para encontrar o resultado. Então, você vai na tabuada do 2, você vai procurar 2 vezes quanto é igual a 10. Então, se você for lá na tabuada do 2, você vai ver que 2 vezes 5 é igual a 10. Então, o número que você vai colocar aqui é o 5. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Da mesma forma que 10 dividido por 2 é igual a 5. Depois você vai na tabuada do 5. Lá na tabuada do 5, 5 vezes quanto é igual a 10? 5 vezes 2, não é? Então, é o 2 que você vai colocar aqui. E se você fizer 2 vezes 5, você vai encontrar
o 10. Então, divisão e multiplicação andam juntinhas, né, lado a lado. Então, você vai resolver esses cálculos aqui utilizando a multiplicação e você vai repetir aqui, ó, o sinal da divisão, repetir o sinal da divisão aqui em todos, porque está faltando, e realizar a multiplicação desse número que está aqui, 8 vezes quanto, que vai dar 24, 3 vezes quanto, que vai dar 24, né? 6 vezes quanto, que vai dar 30, e vai fazendo isso até o final. Logo em seguida, você tem aí a atividade de história. Nós estamos conversando, né, falando sobre pecuária e agricultura essa semana. E na atividade de história de hoje, nós vamos falar como que começou a pecuária aqui no Brasil. Então, o que é pecuária? É a criação de animais, né? Então, nós temos aqui um carro de boi, né? O que é um carro de boi? São bois, são animais transportando mercadorias, né? E nós temos aqui alguns escravos, nós temos alguns trabalhadores. E aí aqui em cima nós temos a carga, né? Que carga é essa? Parece ser carne, né? Pedaços de carne. Então, na verdade, o boi aqui, ó, desde quando ele foi trazido para o Brasil, porque o boi foi trazido para o Brasil pelos portugueses, que não existia, né? Nem boi nem vaca. E aí eles foram trazidos para o Brasil para ajudar no transporte, para servir na alimentação. Então, nós temos o boi aqui representado de duas formas, no transporte e na alimentação, não é verdade? E aí nós temos aqui o exercício que vocês vão responder no caderno. Que alimentos estão sendo transportados pelo carro de boi da imagem? Então, que alimentos nós temos transportados aqui em cima? É carne, né? Esses itens são importantes para o ser humano? Você acha que carne é importante para nós seres humanos? Por quê? A gente usa carne para quê? Para vestir, para passar no cabelo, para quê? Para alimentação. Então é importante carne. No município onde você mora, há carros de boi parecidos com o da imagem. Aqui em Goianira, né, que é o município onde nós moramos, existe carros de boi? Eles transportam o quê? Eles transportam alimentos, como antigamente, ou transportam outros produtos? Então, aqui na nossa cidade, geralmente a gente vê carro de boi aonde? A gente vê, às vezes, no mês de junho, carro de boi passando aí na rodovia, indo para a festa de Trindade, né? Então, não é necessariamente no nosso município, mas eles passam por aqui. O que eles carregam, né? Então, vocês vão responder essas questões. O carreiro que guiava o carro de boi era um trabalhador livre no Brasil colônia. Então, nós temos aqui, né, a pessoa guiando, era um trabalhador livre. Que outros trabalhadores livres no campo você acha que havia nessa época? Então, nessa época aqui, que outro trabalhador livre que tinha? Por exemplo, tinha comerciantes, tinham produtores de cana-de-açúcar, tinham padres que vieram para cá para catequizar os índios, né? Todos eles eram trabalhadores. Na página seguinte, nós temos aqui o caminho do gado na colônia. Então, como eu disse para vocês, quem trouxe o gado, né, boi, vaca para o Brasil foram os portugueses. Então, eles trouxeram para quê? Para trabalhar nas moendas. O que eram as moendas? Era a máquina que moía a cana-de-açúcar, né, para extrair aquele melado. Então, eles trabalhavam na moenda, trabalhavam no transporte, eles trouxeram também para a alimentação, né, para retirar a carne, retirar o couro, retirar o leite. E aí, nós vamos ver que esse gado, ele foi criado, a princípio, nas regiões onde tinham rios. Nós vamos ver aqui nos mapas, né, nós temos Rio São Francisco, Rio Paranaíba. Então, esse gado, ele foi criado próximo ao rio, por quê? Porque todo ser vivo precisa de água para sobreviver, não é mesmo? Então, como a criação de gado estava aumentando cada vez mais, havia mais animais para serem criados, para serem tratados, eles procuravam regiões férteis, onde tinha bastante água. Então, eles começaram a trazer esses animais para lugares próximos aos rios. E aí, como esses animais estavam aqui nessas regiões, né, começaram a ser tratados nessas regiões, então o que começou a surgir? Começaram a surgir os povoados. Então essas regiões começaram a ser povoadas por pessoas, claro, né, logicamente, pessoas começaram a vir para esses lugares, surgiram então as primeiras vilas, as primeiras cidades, começou a haver um movimento maior, uma circulação maior de pessoas por conta
do desenvolvimento da pecuária, ou seja, por conta do desenvolvimento da criação de gado, né? Número 1, elabora uma explicação sobre o fato de a expansão da pecuária ter acompanhado o curso dos rios. Então, o que eu acabei de dizer para vocês, né? Por que o que tem a ver a expansão da pecuária, ou seja, o crescimento da pecuária com os cursos dos rios? Por que a pecuária desenvolveu aqui nessas regiões onde há rios? Número 2, o que aconteceu com as áreas do interior ocupadas pela pecuária? Se aqui as pessoas começaram a procurar regiões que tinham rios para começar a desenvolver a pecuária, começar a criar animais, o que aconteceu com essas regiões que antes não existiam muitas pessoas morando aqui? As pessoas começaram a vir morar nessas regiões, né? Então começou a povoar essas regiões onde antigamente quase não, antes, né, desse processo da pecuária ainda não existiam muitas pessoas morando nesses lugares. Então houve um processo de povoamento em decorrência da pecuária. Tudo bem? Então espero que vocês tenham entendido.